Seja bem-vinda para mais um episódio do Papo de Mães Mulheres Conscientes. Hoje vamos falar sobre o Natal Consciente, sobre como criar um momento que realmente faça sentido para você, sem se perder nas expectativas sociais ou na pressão de agradar todo mundo. Vamos refletir juntas sobre o real prazer, simplificação e tradições que tragam alegria e bem-estar para toda a família. Vamos juntas se reconectar com o que realmente importa nessa época do ano. Eu sou Patrícia Coiate, eu sou terapeuta, numeróloga e mãe da Isadora e da Melina. Meu nome é Melissa Haddad, eu sou terapeuta Theta Healer e radiestesista, e também mãe da Mirella, de 12 anos. E esse é o Papo de Mãe. Então, na minha família sempre foi uma época que a gente se reuniu e era sempre todo mundo junto, né? Todo mundo se reunia na casa da minha avó, então eram a minha mãe, as minhas tias, os meus primos, e todo mundo ali, e a gente mal podia esperar acabar o ano para a gente ir para lá. Então sempre foi uma ocasião muito feliz, de muita alegria. Mas aí a gente vai crescendo, as coisas vão mudando, e a gente percebe um movimento, pelo menos na minha família, de cada um querer ficar mais com o seu próprio núcleo, né? Apesar da minha avó ainda estar viva, a gente se reúne todo mundo junto ainda, mas eu percebo que cada vez mais tem um movimento de cada um querer ficar com a sua própria família. Então, na minha família, pelo menos, mudou um pouco esse significado de Natal. Então, eu tenho ficado mais com a minha mãe, com meu marido, com a minha filha, e não tanto com toda a família da minha mãe reunida, que era esse o significado de Natal que a gente tinha. Ainda é muito bom, mas aquela lembrança gostosa de quando eu era pequena já se modificou. E eu procuro criar para minha filha lembranças boas de estar a família reunida. É que agora a minha família é pequena, então eu acredito que um pouco daquilo que eu vivi acaba se perdendo, porque a alegria é estar todo mundo junto, principalmente se está todo mundo em paz, se está todo mundo feliz. E é isso que, para mim, significa a alegria do Natal, muito mais do que dar e receber presentes. E para você, Paty, como que funciona o Natal? Então, aqui o Natal também sempre foi. Eu acho que é muito do inconsciente coletivo trazer isso da família grande, reunida, em volta da mesa, com comidas gostosas, né? A expectativa de estar ali, todo mundo. Inclusive em comerciais, né, para vender o peru, a comida, é feita essa imagem, né, traz essa magia de reunir todo mundo. Na minha família também sempre foi assim, a gente sempre passou com o lado da minha mãe, né, porque a família do meu pai é pequenininha, né, meu tio passava com a esposa, meu avô muitas vezes não queria passar, ficava em casa. Era, não, não quero. E às vezes ele queria, às vezes ele não queria, então era muito livre, assim, essa questão da família do meu pai. Mas da minha mãe tem essa expectativa de todo mundo se reunir, todo mundo estar junto. Então eu também tenho essa lembrança da minha infância, de todo mundo junto, brincando, correndo. E aí, agora que a gente é adulto, né? Aí, meus primos, cada um tem a sua família. Só que vai ficando mais difícil esse reunir todo mundo, né? Porque os primos casaram, aí tem a família do marido ou da esposa. E tem essa divisão, né? Porque todo mundo quer passar com o seu familiar. Aqui em casa, meu marido já não tinha esse costume. Na verdade, o costume da família dele é se reunir só no dia 25, e aí se reunia também na casa da avó dele, com um monte de comida, mas não tinha a véspera de Natal, que na minha família tem essa véspera de Natal, né? Esse estar junto na noite e depois no dia. E
Então, ele me trouxe uma expectativa de uma realidade diferente, um posicionamento diferente sobre o Natal. Então, eu comecei a me questionar sobre como eu gostaria de passar esse Natal. E aí, inclusive, eu fui numa vivência e acho que era na época de Natal, acho que era ano passado, não sei, não lembro direito. E aí a moça falou assim que é engraçado, né? Porque o Natal é no dia 25. Só que o dia 25, que é o dia para celebrar, a gente costuma comer o resto no dia 24. Né? O dia que é o Natal, não tem o preparo, tem também, mas foi feito na véspera, né? E aquilo me fez refletir, juntando com a questão que o Wilton, né, meu marido falou mas o Natal é dia 25. E aí é verdade. E aí juntou isso dela falar de a gente passa a comemorar o dia 25, né, o Natal, antes do Natal. E no Natal mesmo, não tem a mesma preparação que tem para a véspera de Natal. Então, aquilo começou a trazer certos questionamentos para mim. Então, eu tenho me questionado, assim, do Natal, qual Natal eu queria comemorar, como seria o Natal que seria leve para mim, que seria prazeroso, que seria do meu jeito. Né? Eu ainda tenho me feito essa pergunta para entender como seria isso. Só que é engraçado, né? Porque é o que eu disse do inconsciente coletivo. Ainda tem aquela ponta que também quer que minhas filhas tenham a recordação gostosa do Natal com os primos, né? Da véspera, do dia, daquela bagunça, né? Então, o Natal tem se tornado para mim, aliás, como todo ano, né? Como durante todo o ano, um momento de muita reflexão, assim, sobre o que eu estou querendo para o Natal. O que eu quero? Quais recordações eu quero deixar para as minhas filhas? Sim, quero que elas tenham a vivência com os primos, mas eu quero que elas lembrem da mãe no Natal feliz, não estressada, não preocupada com comida, não vendo, ai, o que vai fazer. Eu acho que o Natal também traz muito esse estresse, desse planejamento, dessa estrutura. Não sei como que é para você, mas para mim eu vejo muito esse antes do Natal até chegar o Natal, né? O como tem sido essa preparação para o Natal em si. E isso não tem sido legal para mim, essa preparação. E eu quero que seja legal, não quero que seja um estresse, não quero que seja algo pesado, porque aí perde a essência do Natal, né? Exatamente. O Natal tem essa parte gostosa de reunir a família, mas também tem esse bastidor que acaba sendo cansativo, né? Que é a preparação do ambiente, a decoração, a preparação das comidas, né? Todo esse planejamento para receber as pessoas em casa, ou mesmo que a gente saia de casa para ir na casa dos pais, né? Ou dos sogros, a gente sempre tem essa preocupação com a troca de presentes, porque a gente tem que ser sincero também que o Natal, muito do significado do Natal que a gente tem hoje, é uma data comercial, né? Mais de troca de presentes do que de uma comemoração religiosa, né? Do aniversário de Jesus. E esse significado acaba, no meu entendimento, acaba sendo uma pressão, né? Primeiro pela troca de presentes e depois também de todo esse ambiente, né? Da preparação das comidas, da preparação do ambiente, da recepção das pessoas. Então, tudo isso tem aquele potencial para ser mais pesado. Exatamente, mais pesado do que deveria ser, né? Então, assim, em vez de ser aquela ocasião feliz,
para as crianças é sempre uma alegria, né? Porque as crianças estão ali para se divertir, para reunir, encontrar as pessoas. Mas para os adultos acaba sendo um pouco estressante, justamente por causa dessa parte, né? E eu acho que é por isso que a gente é tão apegado ao Natal de quando a gente era criança, né? Porque era livre de todas essas obrigações, de todas essas expectativas, né? Tinha a expectativa do presente, mas era só. A gente ia, curtia, brincava, não sabia o que ia comer, né? Porque tinha outras pessoas se preocupando com isso. E hoje não é assim, né? É a responsabilidade de ser adulto, né? Agora a gente proporciona isso para os nossos filhos. Mas eu acho que a gente precisa desconstruir esse peso que a gente está falando que se torna o Natal. Porque ele deixa de ser prazeroso, né? Uma época. Eu acho que, primeiro, né, não é só o Natal que precisa ser prazeroso, que precisa ter essa reunião de família, né, que todo mundo sempre espera. Eu acho que se é uma família unida, se é uma família que gosta de estar junto, tem outras datas que se encontra, que se reúne, que está ali. E às vezes essas outras datas são mais prazerosas do que o Natal, porque não tem esse peso de que o Natal precisa ser especial. Então, a gente acaba criando muita expectativa, e aí a régua aumenta, e aí o estresse aumenta, e aí a gente não curte o Natal como se fosse um dia que a gente reúne todo mundo. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, sobre quando encontra a família, se reúne em épocas não comemorativas, o quanto é mais prazeroso. Eu percebo muito isso. Na minha família também eu percebo isso, que é mais leve se encontrar em outras ocasiões, porque parece que com o Natal tem uma expectativa muito grande. Eu acho que tem essa relação de afetividade com essa relação que a gente tinha quando a gente era criança, de estar todo mundo ali reunido, e de uma certa forma a gente compartilha essas memórias, né, com essas pessoas. Então, é como se todo mundo quisesse manter essas memórias e perpetuar para a própria família, né? Depois cada um para os seus próprios núcleos. E a gente fica apegado àquilo que era, né? E eu acho que o interessante da gente pensar num Natal consciente é justamente isso, de se desapegar um pouco, de manter o que era bom, né, daquela época, mas também se desapegar daquela expectativa de querer manter a todo custo aquilo que era, porque aquilo que era já não é mais o que é. Então a gente pode criar novas tradições dentro das nossas famílias agora, né? De pedir para as crianças ajudarem a montar árvore, ou se não quiser montar árvore, montar luzinha, ou fazer alguma decoração que, né, depende da disposição de cada um, né, e do que cada um pode oferecer, porque eu acho que é interessante também a gente se desvincular um pouco dessas memórias e dessas expectativas, porque elas são boas, mas se a gente ficar muito apegado a esse passado, a gente pode acabar se sobrecarregando também, nesse afã de querer manter isso a todo custo. Eu acho que aí você trouxe dois pontos importantes, Mel. Um, que esse Natal acaba virando obrigação de estar junto. Só que, né, vamos questionar. Se eu passei junto o ano todo com a minha família, estando ali presente, né, eu não estar no Natal, não vai mudar nada. Agora, o que eu vejo muito é que às vezes a gente está ausente o ano inteiro, mas no Natal tem que estar junto. E não é, e não é isso, né? Vira obrigação de todo mundo estar ali junto, porque sempre foi assim, porque precisa continuar sendo assim, né? Para quem precisa continuar sendo assim?
É que Pra a gente questão é que nem sempre as pessoas querem estar juntas, né? Esse que é o grande problema. Muitas E aí vezes elas não querem força, estar ali, né? né? Não querem, força a estar ali, e aí cria um ambiente desagradável, porque você está num lugar que você não gostaria de estar. Como que é? Você fica mal-humorado mesmo, aí distrata as pessoas. Então, eu acho que vai muito de cada um, né? Como eu me sinto no Natal? Eu quero ir? Ou eu preciso ir porque minha mãe gostaria que eu fosse? Ou eu preciso ir porque a minha avó fazia assim e eu quero honrar o legado dela? Né? Porque é o que você falou, a gente está preso no passado, nas nossas memórias de criança. Só que hoje, como que é hoje? Hoje pode ser bom igual era na época de criança, mas pode ser bom não só com a nossa família de origem, pode ser bom com a nossa família que a gente criou, que a gente constituiu. Então, eu acho que a gente está muito presa nessas expectativas de que todo mundo fala que tem que passar com a família, todo mundo fala que precisa fazer isso, precisa ser com o pai e com a mãe. Quem disse? Se a gente está o ano inteiro, né, tendo esse convívio, o Natal é só mais uma data, né? Porque a gente foi bombardeado dessa expectativa da mídia, né, do comércio, de estar junto, precisar estar junto, precisa ser uma comida especial, precisa ter uma roupa especial, precisa dar um presente especial. Não precisa, o que a gente precisa é presença verdadeira nesse Natal. É um olhar afetuoso, um olhar verdadeiro. É estar ali com vontade de estar ali. É estar leve. Não é assim, ai, que saco, eu preciso passar o Natal. Né? E se a gente for olhar filmes de Natal, todos eles trazem isso, que no Natal a pessoa tem que viajar para casa dos pais. Né? Então isso vai criando um inconsciente coletivo e a gente quer pertencer. E se a gente fizer diferente? O quanto é pesado para a gente fazer diferente do que todo Porque mundo vem a espera. culpa, né? Vem a culpa, vem a cobrança. Ah, mas só falta você aqui, Só né? você não veio, né? Exatamente. E a gente quer pertencer, né? A gente quer estar ali junto. Sim, e eu acho que tem um muito de honrar os avós, né? Os avós faziam isso, era tão gostoso. Às vezes o avô, a avó tá mais idoso, né? Aí tem aquela sensação, né? A gente não sabe até quando vai estar aí, vamos continuar. Acho que por isso que muito quando a matriarca morre, né? Porque eu acho que a mulher é muito esse elo, né? Acho que o homem é menos. A gente vê cada um indo para um lado, fazendo o que tem vontade, né? De certa forma, é uma libertação de tipo assim, não preciso cumprir as expectativas que tinha. Eu vejo isso também, né? A mulher mais velha, né? Como esse elo que mantém a família toda, a família ampliada, né? Reunida. E aí, quando falta essa figura, aí cada um vai para o seu lado. Na minha família, eu já vejo esse movimento. A minha avó ainda é viva, né? Ela é bem idosa. Então, eu percebo que tem esse movimento de cada um já na sua própria família, já como que se preparando para esse momento, né? Dela vir a faltar. Mas, claro que ainda existe esse elo, mas sim, eu percebo que tem muito esse vínculo com essa figura, né? Com essa figura da matriarca, como você falou, né? Que é o elo que mantém todo mundo unido, né? E sabe o que eu estava pensando, né? Na própria Bíblia fala, né, para a gente deixar os pais e construir família, né? Aí a gente volta lá naquele episódio de cortar o cordão umbilical, né? E aqui é um exemplo claro disso, porque
essa matriarca, sim, ela gosta da família grande, reunida, mas é sobre deixar ir. Se for bom, vai voltar, né? Mas eu vejo que não tem essa liberdade, né? Porque o que não vai é o diferente, já é rotulado da ovelha negra, né? Nossa, né? Não veio. Então, só que quantas pessoas queriam estar no lugar dele fazendo o que ele fez, de não ir, de fazer o que faz sentido. Então, acho que muito desse julgamento, né, de quem faz da forma que quer, é porque não tem coragem de fazer igual, né? Ainda está presa aos apegos, ainda tem essas amarras, né? Mas é sobre isso, né? O Natal é sim sobre união, sobre estar junto, só que ele precisa ser leve, ser prazeroso, ser gostoso para a gente também. Porque não adianta a gente agradar, por exemplo, a avó, e não agradar a gente. Não adianta a gente agradar a mãe e não agradar a gente. Não adianta agradar os filhos e não agradar a gente. Não é sobre ser egoísta e fazer só o que a gente quer, mas é sobre ter uma perspectiva diferente, né? Sentar, por exemplo, que as minhas filhas são pequenas e ver o que vocês querem fazer de Natal. Porque desde pequeno a gente vai estipulando que tem que passar o Natal com a avó. E aí torna mais difícil esse processo que a gente está falando de cortar esse cordão, de fazer aquilo que tem vontade. Então, se a gente começar a praticar isso hoje com a gente e ensinar os filhos, né, que eles podem sim fazer o Natal da forma deles. Não precisa ser só da forma que a mãe quer, né? A gente deixa livre. Acho que aí é uma tentativa que eu vou fazer ano que vem, eu volto para contar. Eu acho que ele fica mais leve esse Natal. Acho que ele volta a fazer o sentido do que ele é, né? É esse dia de harmonia, é esse dia de alegria, é esse dia de se reunir em volta da mesa e conversar sobre coisas da vida. Não é sobre aquela pressão de, vou encontrar não sei quem que é chato, eu vou ter que conversar com não sei quem que eu não gosto. A gente sabe que tem isso. Tem família que não, eu acho. Bom, eu acho que esse ter que é o que faz com que É a seja obrigação, pesado. né? Exatamente. E aí, as pessoas, nesse ter que fazer certas coisas, já vão para essa reunião que seria tão bonita, né, que é o Natal, com essa disposição, puxa, mas chegando lá vai ter que conversar com fulano, vai ter que conversar com ciclano, a pessoa tem aquele assunto que eu não gosto tanto, então já vem com essa disposição, cada um vai com a sua própria, né, disposição, e chega lá, não é tão gostoso quanto poderia ser, né? Se todo mundo fosse de livre e espontânea vontade e não sob pressão, porque tem que estar nessa reunião. Seria muito mais prazeroso para todo mundo. E eu acho que é um pouco também sobre a gente se conhecer, né? A gente silenciar e ver, o que faz sentido para mim, né? O que está fazendo sentido para mim e o que não está fazendo sentido para mim. Porque às vezes esse Natal assim caótico, correria, é o que faz sentido para muita gente. Para mim, já não está fazendo mais sentido. Então, eu quero experimentar outras formas de vivenciar esse Natal. Que nem ano passado, eu não consegui fazer no Natal, mas no Ano Novo, eu falei, vamos ficar em casa, nós quatro. Gente, pensa que alegria eu fiquei. Não teve nada demais.
o Wilton decidiu o que ia fazer para comer, eu fiz uma sobremesa, e aí eu falei assim, nossa, que liberdade a gente fazer todas as coisas do nosso jeito, né? Eu comi o que eu quis, a hora que eu quis, a sobremesa que eu quis. Eu vesti do jeito que eu quis, não precisei me arrumar, que eu estava em casa. Fiquei em casa, dormi antes da meia-noite, acordei só depois. Então, assim, é uma liberdade que a gente não aprendeu, né, quando criança. A gente não tinha muita escolha, né? Assim como minhas filhas também não tiveram, elas ficaram em casa. Mas eu quero mostrar para elas que não tem uma só opção. Tem várias. Tem a opção de ficar em casa, tem a opção de passar com uma avó, tem a opção de passar com outra avó, tem a opção de viajar. Para daí escolher o que faz sentido. E também a gente vai mudando, né? A gente, né, que a gente falou, fica muito apegada à infância. A gente já não é aquela criança. Nossos primos não são aquelas crianças. Nossos pais não são mais aquelas pessoas que estavam ali na nossa memória. Somos todos diferentes, todos mudamos. E aí a gente fica apegada a sempre comemorar o Natal de um jeito, sendo que a gente já não é mais daquele jeito. Por obrigação, por expectativa social, por querer agradar. Né? Então, assim, esse ano eu posso querer passar um ano novo diferente. Quem disse que precisa ser do mesmo jeito sempre? Precisa ser um jeito que seja leve, prazeroso, alegre para mim. E no ano novo, de 24 para 25, para mim foi ótimo ser daquele jeito. Foi tão prazeroso, me senti tão livre de fazer algo do meu jeito. Eu acho que é isso que é a gente importante, tem. né? Quando a gente fala, né, de estar consciente, é sobre isso, né? De estar consciente de si mesmo, do que se quer, de quem você é e do que você quer fazer, né? Ou se você está seguindo essa tradição pela culpa, pelo medo de não pertencer, pelo medo de que vão reclamar, né? Ou então por qualquer outro motivo que não seja o genuíno de estar lá junto, reunido, é para se pensar, né? É para se questionar por que eu estou fazendo isso, por que eu estou agindo dessa forma. Por exemplo, em casa, a gente já não tem mais o costume de trocar presentes no Natal, porque a gente acha que a gente pode dar presentes o ano todo. Não precisa ser uma data específica, de criar aquela expectativa. O que eu vou receber? O que você vai me dar? Né? Então, eu acho que eu achei importante não dar essa expectativa do presente, de vincular a data a uma data de ganhar presente, de dar presentes. Então, a gente estar reunido, eu acho que é o maior presente, de criar memórias boas e afetivas, memórias construtivas, eu acho que esse é o maior presente. E de dar presentes em qualquer outra ocasião, sem precisar do Natal especificamente para dar presentes. E você sabe que meu marido, ele vem muito dessa cultura, né? De que estar junto todo dia que é importante, todo dia você é importante, que ele fala sempre, não é só no seu aniversário que você é importante e especial, né? Ele quer ensinar isso para as meninas. Então, vocês são especial todos os dias. O aniversário é uma data comemorativa do seu nascimento, mas vocês não são especiais só no dia que vocês nasceram. Vocês são especiais todos os dias. Então, eu acho que é muito sobre isso o Natal, né? Não é só o Natal, o dia do Natal que é importante. É todo o resto. Todo o resto é importante. Todas as vezes que você esteve presente quando alguém precisou, todas as vezes que você ofereceu ajuda, todas as vezes que você ligou para perguntar de alguém que você pensou. É sobre isso. O Natal é todo dia. Não é só aquela data que todo mundo se reúne.
é aquela data também. Mas é mais do que aquela data. É mais do que aquela data. E eu acho que isso é um aprendizado muito bonito, né? E a gente, hoje, como mães, né, criar essa memória para os nossos filhos. A memória de lembrar quando estava com a mãe, preparando as coisas para o Natal, né? Criar as próprias tradições, né? Fazer uma cartinha, fazer um ritual de agradecimento. Criar o que faz sentido, fazer no dia de Natal uma pintura, né, para colocar, para enfeitar. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer e às vezes a gente não faz, porque está lá preso no Natal, que a gente aprendeu lá na infância, e às vezes nem faz sentido. E também, às vezes, faz sentido. Tem gente que faz sentido o Natal ser ainda desse jeito. E tá tudo bem também, porque cada Desde uma. que seja verdadeiro, né? Sim, desde que seja verdadeiro, seja leve, né? Ah, como que eu sei que para mim é verdadeiro? Porque não tá pesado, porque não dá dor de estômago, não dá dor de cabeça, não dá estresse. Porque é uma fonte de felicidade, né? Você pensa, puxa, eu vou ver o fulano, eu vou ver o ciclano, eu vou conversar com essas pessoas. Que bom que eu vou rever pessoas que faz tempo que eu não vejo. A gente vai se reunir. Então, assim, pela alegria e pelo entusiasmo que você sente, você percebe se você realmente quer estar ali ou se você pensa, puxa, que saco, né? Tá ali com essas pessoas. E aí você vê que algumas vezes não faz mais sentido estar todo mundo junto, que se mantém por uma obrigação e que poderia ser diferente, mas aí teria que ser um movimento de todo mundo, todos os envolvidos, né? E às vezes não são todos os envolvidos que querem fazer diferente, às vezes é só você, né? Exatamente. E tá tudo bem também, né? Mas esse assunto é até difícil para a gente falar, né? Porque também é um desafio para a gente também está aprendendo sobre isso, sobre ter essa consciência, sobre perceber o que faz sentido para a gente. Então, esse Natal consciente é sobre a gente entender o que realmente faz sentido para a gente nessa data. Com quem a gente quer estar, o que a gente quer comer. Né? Mais do que os presentes, mais do que a ceia bonita da família margarina, do comercial. É sobre a gente fazer aquilo que faz sentido para a gente. Só que aí entra que, você é egoísta, você só está pensando em você. E não é ser egoísta, né? É sobre a gente escolher a gente de vez em quando. É sobre a gente fazer para a gente. É sobre a gente. Calma aí, como que é? É sobre a gente fazer para a gente o que a gente faz pelos outros, que muitas vezes a gente não faz para a gente. Então, o primeiro ato que você toma de fazer, não vou fazer isso, vai gerar estranhamento, vai gerar crítica, vai gerar o que está acontecendo. Não está acontecendo nada, só estou ficando mais consciente do que eu quero para mim, para minha vida. É esse movimento que tem que ser. E a gente, eu falo a gente porque eu me incluo, ainda está preocupado em atender às expectativas, em agradar, em pertencer. É esse processo, todos os dias. É um processo que a gente precisa escolher, precisa ter essa consciência para se posicionar. E nem sempre vai ser fácil. Ele vai ser fácil depois que a gente se acostumar. Mas enquanto a gente não fizer, não vai ser. Precisa de coragem, né? Exatamente. A gente coloca tanta expectativa numa única data, quando na verdade a gente deveria estar demonstrando amor e compartilhando, né, as nossas experiências, a nossa alegria de querer estar junto durante o ano todo,
mas aí a gente coloca toda essa expectativa para o Natal. E é isso que faz, muitas vezes, que seja uma ocasião pesada, né? Não seja tão leve, porque tem muita expectativa envolvida. E, na verdade, se a gente tem um vínculo forte com aquelas pessoas que estão ali reunidas, não precisa de uma data específica para a gente querer estar junto, querer estar bem, né? A gente pode demonstrar isso de diversas formas durante o ano todo, sem precisar esperar por uma única data para demonstrar o amor, a consideração, a vontade de estar junto, né? E se você for ver, né, às vezes a gente só encontra, né, aquela pessoa distante, aquele familiar distante, em velório ou em casamento, se alguém faz um casamento que chama todo mundo, porque quem não faz também é só do velório mesmo. E aí tá todo mundo lá, a gente não se vê, a gente não se a gente precisa marcar alguma coisa. Gente, será que precisa? Será que é porque só porque tem um laço de família a gente tem que forçar essa convivência? Porque eu acho que parte de um princípio. Se a gente quisesse, já teria marcado. Não é? A gente daria um jeito, a gente arrumaria um espacinho na nossa agenda ali para esse evento. Se a gente não arrumou, claro, tem a correria do dia a dia, a rotina engole a gente, engole. Mas quando surgiu um enterro, você não deu um jeito de ir? Então, eu acho que é a gente tirar essa ilusão de que, por ter laços de família, a gente precisa estar sempre reunido. A vida são ciclos, né, gente? E às vezes um familiar vai para um lado, outro vai para o outro, se encontra, está tudo bem quando se encontra, conversa, se sente bem, mas não tem aquela vontade de se reunir sempre. Passou. Eu acho que as famílias têm muita dificuldade com isso, né? De falar, meu. E aí De tem. entender que as pessoas mudam, né? O tempo passa, as pessoas mudam e elas vão se agregando com outras pessoas que são mais próximas, que têm os mesmos Tem valores, os mesmos pensamentos pensamentos. iguais. Exatamente. Eu acho que é aí que surge, né? Às vezes, o que o pessoal fala, que às vezes a gente tem mais afinidade com um amigo do que com um familiar. Mas eu acho que são os movimentos da vida, os ciclos da vida. Mas eu acho também que é um amigo, quando você começa a conhecer a pessoa, você pode se mostrar de verdade. Você não está preso, né, naquela identificação de filha, de sobrinha, de irmã, de prima, que todo mundo criou em cima de você. E às vezes a gente já não cabe mais naquela identificação lá que criaram nossa. E aí, com esse amigo, com essa amiga, né, com essa pessoa que acaba tendo um relacionamento, uma amizade, a gente pode. E aí que tá, né, o quanto é prazeroso a gente ser de verdade. A gente se mostrar quem a gente é. Então, o Natal Consciente também é sobre isso, né? É sobre esses relacionamentos, não é só sobre o Natal. Mas a gente poder ser a gente, da forma que a gente é, sem precisar colocar de novo naquela identificação de quando a gente era pequeno, naquela expectativa que tinham da gente. Às vezes a gente fica tão presa nesse papel antigo que nem cabe mais na gente e a gente não consegue se libertar, né, desse papel e a gente acaba ficando preso ali e por isso acaba sendo tão pesado estar junto com aquelas pessoas que veem você apenas daquela forma antiga, que não percebem que você mudou, que você já não é mais assim. E essa construção, né, de mostrar esse novo
essas novas versões que a gente se torna, né, durante a vida, eu acho que isso que faz com que a gente seja de verdade e queira estar com essas pessoas de verdade, né, formando novos vínculos ou até recriando os vínculos com essas pessoas antigas, né? Sim, eu acho que essa não aceitação, né, às vezes, da pessoa que a gente se tornou, que acaba afastando, né? Porque às vezes a avó ainda está presa nos netos pequenos, mas os netos já são adultos com filhos, já são outras pessoas, já mudaram muito. Então eu acho que a gente passar a olhar as pessoas de verdade, como elas são, como elas desejam ser, né? Não criticando, mas você fazia isso, mas você queria isso, você não sei o quê, né? É isso, às vezes a gente já não quer mais, tá? Naquela roupa que a gente precisa vestir para estar na família. Que a gente precisa vestir muitas vezes para estar no trabalho também, né? Não é só na família. Então, é essa consciência que a gente sempre fala aqui, né? Essas transformações que trazem para a vida, que trazem evolução, que trazem satisfação, trazem plenitude, liberdade, leveza, para a gente ser quem a gente é. E se autorresponsabilizar por quem a gente se tornou e pelas decisões que a gente toma. É muito Então, esse processo que a gente está passando, né? Dessa transformação, de descobrir novas versões nossas, né? E colocar elas em prática, e da forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? Com os nossos vínculos, né? Porque muitas coisas nós nos transformamos, mas ainda não estão visíveis para as pessoas que nos conheceram desde pequenas, né? Então, elas precisam atualizar essas versões que nós somos e dessas dificuldades, né, da gente se mostrar nessas novas versões e de se relacionar com essas pessoas com quem a gente tem esses vínculos familiares, né? E o Natal é esse convite, né, da gente manter o vínculo familiar com essas novas versões que nós nos tornamos, né? Então, é todo esse o desafio. Então, que esse Natal a gente possa refletir o que a gente realmente quer fazer, o que faz bem para a gente, o que faz sentido ainda para a gente, quem a gente está se tornando, se a gente está se orgulhando de quem a gente está se tornando, se a gente está se tornando aquele adulto que a gente idealizou quando pequeno. Muito obrigada por você que ficou até aqui, por refletir com a gente sobre o Natal Consciente. A gente espera que esse episódio te inspire a escolher tradições que façam bem para você, te ajudem a simplificar o que pesa e a celebrar de forma genuína, com presença e prazer. E lembre-se que o mais importante não é cumprir expectativas, mas é criar momentos que alimentem a sua família e principalmente o seu coração. Então, a gente agradece por você ter estado com a gente até aqui. A gente pede para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e também deixe o seu like. E a gente se vê no próximo episódio do Papo de Mãe, para a gente continuar explorando a maternidade e a vida como consciência e amor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.